pessoal, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um Pod Life, o seu podcast semanal favorito. E nós estamos aqui hoje com a honra de receber, ou melhor, né, a honra de apresentar aqui com o Nick, Chama! meu mano. Sem Fala, você meu mano! não é a mesma coisa. Fala aí, Nick, como é que você tá? tá? Você tá bem? Eu tô ótima, melhor agora, e Que você? bom, tô bem, graças a Deus. Tava com saudade de estar apresentando aqui, Ah. principalmente com você. Yeah. Pessoal, apresentar o programa com a Taunay é outra coisa. Taunay é o sol em pessoa, literalmente. Taunay fico me falou achando. oi, é o sol. Olha lá, já vai começar. Mas, pessoal, espero que vocês estejam bem. Antes da gente começar o programa, já deixa o seu like, hein? Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para quando a gente lançar um episódio novo, o seu telefone automaticamente mandar uma notificação para você sobre o nosso episódio. E também comece a seguir as nossas redes sociais, o nosso Instagram que tá aparecendo aqui embaixo, porque nosso conteúdo é o quê? Nosso conteúdo é uma bênção. Nosso conteúdo é extraordinário, vai mudar a sua vida É e a vida de top. qualquer pessoa que tem contato com você. Então não se esqueça de compartilhar. Existem pessoas que precisam ser tão edificadas quanto você vai ser. E hoje, falando em edificação, nós temos uma convidada mais que especial. Mais que especial, mais que especial. A nossa amiga, nossa querida. Quem? Quem é? Quem é ela? Alessia Gonçalves! Aê! Seja Amém. muito bem-vinda, Alessia. É uma Amém, honra obrigada. receber você aqui conosco. Obrigada mesmo de coração. Alessia, eu tenho certeza que esse episódio vai ser algo muito especial, porque, assim, o seu testemunho é muito forte. Eu tenho certeza que vai edificar a vida de várias pessoas Amém. que vai estar acompanhando esse episódio. Amém, que assim Então, seja. deixa Deus te usar. Amém. Uhum. Pra começar, conta um pouquinho pra gente quem é a Alessia. Da onde que você nasceu? Onde que você nasceu, Alessia? Eu sou mineira, Ai, mineira, Ah, uai. uai, Aí, ó. de Contagem. 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 Olha só. Onde que fica a Contagem? Ah, fica em Belo Horizonte, né? Na área de Bairro Belo Amazonas. Horizonte. Belo Aí. Horizonte, isso. Bom, quem é a Alessia? A Alessia, quando criança, uma menina muito tímida e muito doente também, vamos dizer assim. Na adolescência, uma menina extremamente rebelde. E agora, na fase adulta, lavada e remida no sangue. Ah, Glória aleluia, a meu Deus. Aleluia. É, Bênção. Meu Jesus Deus. tem transformado a minha vida. Por que que eu digo quando criança doente? Porque eu sou filha de pai divorciado, né? E então, assim, eu tive uma infância muito difícil, às vezes por não ter o alimento em casa, né? Então, assim, era difícil ir para a escola, essas coisas. Então, eu penso que na adolescência, por causa disso tudo, assim, me trouxe a rebelião, Uau. né? Eu fiquei, assim, muito rebelde. E eu entrei numa vida louca, vida de drogas, por causa da rebelião, né? Mas, Mas, assim, eu já vi muitos testemunhos, assim, de pessoas que... Porque esse assunto de divórcio dos pais mexe com Sim, todo mundo. mexe. A gente Mexe. pensa que não, né? Porque a gente é criança, Sim, mas no exato. fundo Principalmente mexe, criança, a sim. gente sente aquela falta, sabe, Sente. do crescimento. E eu já vi muitas pessoas que se envolveram com drogas por causa disso. Mas, por exemplo, o que passava na sua cabeça, assim, de querer experimentar drogas? Era aquele trauma? O que era? Pois é, mas o lance é o seguinte, porque, tipo assim, quando você é criança, você não sabe que essas coisas te atingem. Uhum. Só quando você chega na fase adulta, que você começa a olhar para trás, que você começa a ver, tipo assim, poxa, foi isso, né, que me atrapalhou, assim, na vida, né? Porque, na verdade, tipo assim, eu fui bem criança até os meus 17, quando eu vivia no Brasil. Uhum. Então, eu sempre fui muito aventureira. Então, assim, patins, bicicleta, então essas coisas era eu, né? Só que quando eu vim para este país, que eu comecei a mexer com droga. Uau. Então nem não foi no E, Brasil. Quantos anos você tinha quando Eu você veio vim pra para cá? cá com 17. Você veio sozinha? Não, a minha mãe estava aqui já. Já tinha um Uhum. ano que ela estava aqui, eu fiquei no Brasil com a minha avó. E eu entrei mesmo em rebelião. Até a 5ª série, tipo assim... Nossa, eu não sei o que aconteceu comigo, sabe? Eu fui expulsa de colégios. Uau. E, tipo assim, eu não sei o que aconteceu comigo, mas Então, assim, e todo esse caminho meu de criança, às vezes eu estava brincando na rua, vinham profetas à minha direção, sabe? Falava, Deus tem uma grande obra fazendo sua vida. Deus tem uma grande obra fazendo sua vida. Tipo assim, mas naquele momento eu não entendia, sabe?
E a minha mãe também, né? Porque a gente passava muita dificuldade. E a minha mãe, uma vez, ela foi num culto e tinha um missionário muito usado por Deus. Uhum. E ele falou, olha, alguém aqui está indo para os Estados Unidos. A minha mãe falou, poxa, eu não sou porque eu não consigo né? Tipo assim, não tenho dinheiro. Uhum. E ela estava com a bandeirinha dos Estados Unidos. Falou, é você, que Deus vai Uau. levar você e os seus daqui. Meu Deus. Só que falava para mim assim, ó, a sua filha, ela vai passar por algo muito difícil. Você lembra disso, ele falando? Não, a minha mãe falou para mim, ela falou falando assim, com você. a sua filha vai passar por algo muito difícil, mas não se preocupe, porque tudo que ela passar, no final de tudo, tipo assim, eu vou fazer a obra na vida dela. Aleluia. É. Glória a Deus. Mas aí eu vim pra cá. E só uma pergunta, naquela Tá época, bom. você, quando criança, vocês já eram evangélicos? A minha mãe era. Então, assim, a minha mãe é a minha heroína, né? A minha mãe é minha melhor amiga, eu amo minha mãe. Que Como bem. é o nome dela? É Nilce. Manda um Aproveita beijo e pra manda um ela. beijo pra ela. Olha pra essa câmera Mãe. aqui, ó. Quero te dizer que eu te amo muito. E aquilo que eu te falo, mesmo se você não deixar nem um dólar para mim de herança, o que você deixou para mim é muito mais que isso. Você me ensinou o caminho. E por hoje conhecer a Cristo é a melhor herança que você pode ter deixado para mim. E eu te amo, mãe, para sempre. Yes. E é o que a Bíblia diz, né? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem podem corromper, mas buscai tesouros no céu. E é o que a gente tem que entender quando nós temos pais que nos ensinam segundo a Bíblia ensina, né? Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Quando os nossos pais nos ensinam no caminho que deve andar, a gente sempre tem uma herança garantida no céu. Sim. A gente sempre tem a maior riqueza que nós poderíamos ter, que é o prazer de dizer, eu sou filha de Deus. Amém. E isso também traz muito a importância do quão maravilhoso o nosso Deus é. Aleluia. Deus, ele se autonomeia como o eu sou. Yes. E eu estava conversando isso ontem com o Thomas e eu falei pra ele, ele é tão lindo que se eu preciso de um pai, ele é. Yeah. Se eu preciso de um amigo, ele é. Se eu preciso de um esposo, ele é. E olha que interessante. Talvez a sua mãe, ela não teve a escolha de continuar naquele casamento que trouxe tantas sequelas na sua vida. Foi. Mas ela, através disso, escolheu a melhor parte, que foi te trazer para o caminho da salvação. Sim. Porque Meu aquele Deus. pai que você não teve na infância, o Senhor foi para você a vida toda. Sim. E é assim que o Senhor, ele vem quebrando alguns paradigmas, é assim que Jesus, ele vem curando as nossas feridas, Sim. né? E é lindo de ver. Hoje a gente, claro, veio para a gente tá aqui conversando sobre coisas do passado que te trouxeram até aqui, É até difícil para mim falar, que é né? até difícil, e a gente vê porque não é brincadeira. Não, É não algo que é. É uma aconteceu, é algo que história. machucou, É. mas olha quem você é hoje. É. Quanta alegria nós temos em poder olhar pra você e ver essa mulher divertida, essa Amém, mulher obrigada. simpática, né? Mas voltando aqui pra vocês, nós somos gratos a Deus pela sua vida, que eu entro nesse momento, né? Mas glórias a Deus pela sua vida. E nós estávamos falando sobre quando vocês vieram pra cá. Aí vocês receberam a profecia, era a bandeira e era você, mas ia passar por muita dor. E aí? Sim, aí minha mãe veio primeiro, Uhum. ela ficou aqui 1 ano, eu fiquei no Brasil nesse período, aí ela me trouxe pra cá, né? Aí começou uma outra história, né? Mas nisso, quando a minha mãe me trouxe pra cá, eu já tinha parado um pouco a rebeldia, sabe? Já Tava mais de boa ali. já tava assim, mais conhecedora da palavra. A Aí sua igual você rebeldia falou. foi de quanto tempo? Dos tanto aos 17, mais ou menos. Ah, deve ter sido lá pros, deixa eu ver, acho que uns 14, aos 17, por aí. Porque é que nem você falou a respeito de ter um pai, né? Eu sempre via Deus na vida da minha mãe. Eu conheci Deus pela minha mãe, o Deus da minha mãe. Porque a minha mãe, ela subia no monte, né? Tipo assim, era muito lindo o que minha mãe tinha com Deus. Então, assim, eu via isso. Eu ia muito também em escola dominical, né? Você lembra? Nossa, Você não lembra, né? lembro. Eu ia Igreja, todo é. domingo de manhã. Então, era muito bom, né? Então, assim, eu aprendi a palavra assim. Aí, quando eu vim pra cá, mas é engraçado, porque Deus também tinha falado com minha mãe que ele ia trazê-la pra cá, mas que ela ia desviar. Uau. Você acredita? Ela chorou muito. Ela falou, Deus, eu prefiro ficar aqui no Brasil, passando dificuldade, do que ir para os Estados Unidos e perder o Senhor. Uau. Aí Deus falou para ela, não se preocupe, eu vou te trazer de volta. Mas você precisa de ir. Eu vou tirar você e os seus daqui. Que era eu, ela, eu e meu irmão.
Uhum. E Deus realmente tirou, né? E nós estamos aqui. E quando chegou aqui, eu conheci a galerinha do mal, né? Não digo que foi eles, né? Porque eu já tinha dado o suficiente para saber o que eu queria. Mas como eu era muito aventureira, e como aqui não tinha aqueles esportes que eu fazia quando eu era criança, então eu fui para as drogas. Aí eu Uau. comecei a fumar maconha, né? Fumava bastante. Comecei a usar cocaína, Uau. sabe? Uau. E fui mesmo, fui de cabeça. E assim, quando Uhum. você usava esse tipo de drogas, assim, você tinha no seu pensamento, cara, eu Não tô tava fazendo nem algo aí. errado. Não, tava Não nem tinha. aí. Tinha, Uau. tinha, Os tinha seus amigos eram consciência, não. basicamente da mesma idade? Ou eram Não, eles pessoas eram mais... mais velhos que eu. Uhum. Fui pro high school, Mineola High School. Uhum. Eu estudei lá também. E chegou uma hora, tipo assim, que a maconha tava fazendo tanta parte da minha vida que eu fumava 7 horas da manhã e ia pra escola. Então, Uau. assim, eu não estudava, sabe? Eu ficava viajando, tipo assim, de sala, sabe? E sua mãe, ela E... sabia? A minha mãe sabia, mas é que nem ela fala, eu sei de tudo que você faz, só que eu finjo que não sei. Só que é um erro dos pais fazerem isso. Uhum. Os pais têm que conversar com os Sim. filhos. Eu creio que se a minha mãe tivesse chegado para mim e tivesse conversado comigo, me explicado as coisas, eu não teria tomado talvez o caminho que eu tomei, porque eu amava ela demais, eu ouvia ela, entendeu? Uhum. Sim. Eu acredito que... Posso estar errada, mas eu acredito que na maioria das vezes existe dentro dos pais essa falta de preparação por conta da culpa. Sim, Quando uma criança passa por tudo que ela passa, o pai conscientemente sabe que ele tem influência nisso que está acontecendo. Então, quando uma mãe vê um filho nessa situação, automaticamente, eu ouvi dizer que quando um filho nasce, a mãe já nasce com culpa, com um sentimento de culpa. Que No- toda mãe, é. eu ouvi eu acho que foi num podcast aqui, inclusive, quando nós estávamos fazendo com uma mulher que tinha tido um bebê milagre. E aí ela falou assim, quando a gente se torna mãe, o filho já nasce e já nasce na hora na gente esse sentimento de culpa. De, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é Que assim mesmo que doideira. faz? E querendo ou não, a gente já tem esse negócio de culpa na gente mesmo, sabe? Só que eu particularmente acho que dos pais, por exemplo, quando uma mãe e um pai vê o filho nas drogas, vem esse sentimento de, cara, o que será que eu fiz de errado? Aonde será que eu estou em falta? E talvez o motivo de não conversar é por medo de realmente ter que encarar Tem que a encarar. realidade. É. De um filho olhar, de você perguntar pro filho, por que você faz isso? Já pensou, o filho vira, mãe, porque eu quero atenção, porque desde tanto tempo você fez isso, 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 e eu me sinto mal amada, e eu me sinto como se eu não Uau. importasse. Yes. Então isso seria algo que traria tanta dor pros pais, que às vezes é mais fácil, e isso é uma coisa que a gente faz no dia a dia. Quantas vezes a gente peca e a gente finge que não pecou para não ter que lidar com aquele sentimento de constrangimento? Yeah. Quantas pedir vezes a perdão. gente erra contra a pessoa e a gente prefere ignorar e fingir que nada aconteceu, ao invés de ir lá e, cara, perdão, eu Resolver. errei. Sim, o nosso ego Porque não deixa. esse orgulho, quando a gente vai falar algo do tipo, ele nos constrange de uma forma que a gente se sente mal. Então, talvez isso acontece com muitos pais, eles têm esse medo de enfrentar, porque no fundo, eles sabem que tem a ver com eles. Entende? Mas, voltando lá, e por você ver que ela não conversava com você, você acha que você fazia isso exatamente para chamar a atenção dela? Ou era simplesmente para suprir um vazio que tinha dentro de você? Eu acho que não era para chamar a atenção dela, não. Eu acho que é porque, tipo assim, eu sempre vivi uma vida assim, parece que eu não tinha consciência, sabe? Uhum. Parece que, tipo assim, eu vivia por viver. Tipo Deixa o mundo me assim, levar, né? tipo, sabe? Então, Aham. assim, eu não pensava. Mas é engraçado, porque quando assim, usava muita droga, assim, de ficar muito louca mesmo, eu sempre pensava nela. Eu falava, poxa, se eu Uau. morrer, o que vai ser da minha mãe? Porque minha mãe, a gente sempre foi muito juntas, né? Então, assim, eu acho que o que mais me segurou, assim, para mim não fazer umas loucuras além do normal, era o amor que eu tinha pela minha mãe, porque eu sabia que ela não conseguiria viver sem eu. O que Uau. seria essas loucuras Entende? além do normal? Ah, eu cheguei, assim, num estado deprimível nas drogas, Hum. sabe? É isso que eu... É tipo assim, eu não me orgulho de falar isso de jeito nenhum, e é muito pesado, mas eu quero falar porque se você, tipo assim, tá passando por isso, saiba, tipo assim, que Deus, ele é poderoso para Sim. libertar, Amém.
sabe? E você, pai e mãe, que sabe que seus filhos estão fazendo alguma errado, por favor, em nome de Jesus, conversa com eles. Conversa com eles, por favor, eu te peço, porque eu acho que se eu tivesse alguém que tivesse falado comigo quando eu comecei, eu acho que eu teria saído, sabe? Porque eu lembro uma vez que eu usei muita droga e eu estava disposta a conversar com a minha mãe porque eu queria sair daquilo. Eu não estava suportando mais, sabe? E eu cheguei em casa às 5 horas da manhã, louca. E eu chamei a minha mãe. Aí ela falava assim, a gente pode conversar um pouquinho mais tarde? Uau. Se ela tivesse Que aceito, né, filho que assim. chega às 5 horas da manhã para conversar com a mãe, entende? Então, assim, aquilo ali foi um baque, Sim. Yes. entendeu? Então, assim, e depois disso aí que eu fundei mais ainda. Eu cheguei a um ponto de injetar a droga. Uhum. Eu já tive 2 overdoses. É Uau. porque... Eu, aos 25 anos, era pra eu ter morrido. Uau. Foi minha primeira overdose. Eu lembro, tipo assim, que quando eu tava acordando, assim, um amigo meu tava com a mão, assim, na minha cabeça, né? Falando, volta em nome de Jesus, volta. Uau. Volta em nome de Jesus. E o engraçado, porque ele foi numa igreja e ele não acredita... Ele é conhecedor da palavra, ele não acredita muito em profecia, né? E ele falou no coração dele assim, se é o Senhor realmente que está falando comigo, fala tudo que eu faço escondido. E Deus começou a falar com ele. Lembra aquela noite na casa da sua amiga? O diabo estava lá para levar ela. Meu Uau. Deus. Não levou porque eu estava lá e eu dei o livramento. E era a noite que ele estava comigo. Entendeu? Então, assim, então eu cheguei a esse ponto. Uau. Durou quanto tempo essa fase? Nossa, foi... só sei que já tem mais de... Deixa eu ver, deve ter mais ou menos uns 14 anos já que eu tô, assim, totalmente livre, né? Uhum. Porque Deus, ele me deu uma libertação genuína, da noite pro dia. O Senhor me libertou das drogas, Que bênção. né? Glória E a é Deus. nesse ponto que eu quero chegar. E é aí que eu Porque quero foi ver também. poderoso, Amém. entendeu? Foi poderoso que E Deus como fez que na minha foi? vida. Como é que você foi na igreja? Como é E que aí eu foi? tô curiosa pra Não, saber. porque, tipo essa- assim, nesse tempo todo eu já, né, eu ia na igreja, frequentava a igreja, E né, continuava usando? escutava, sim. Já, Uhum. né, porque a gente fica lá e Uhum. vai. Então, porque o lance do pai, que você estava falando, né? Então, o que aconteceu? Eu sempre tive Deus como um pai e um amigo. Um pai que supria as necessidades, um amigo que, né, é um pai e um amigo, né? Quer dizer, ele me escolheu primeiro, né? Ele nos amou Yes. primeiro, né? Então, ele me amou primeiro, por isso que ele foi lá e me resgatou. E é engraçado, Deus, ele nunca me deixou comprar droga. Ele nunca deixou eu comprar cocaína da mão da pessoa. Porque eu tenho certeza que era ele. Eu só conseguia comprar por terceiros. Oh. Só meus amigos conseguiam, eu não conseguia. Eu nunca conseguia arrumar um drug dealer, sabe? Uhum. E hoje eu entendo, era ele. Porque ele sabia o tanto que eu era louca. Uau. Porque Deus sabia da minha loucura, entende? E então, assim, eu tava morando numa casa, eu tava num quarto, eu tava bem sozinha esse dia. E o cara que morava embaixo, ele vendia droga. E eu tinha uma seringa, assim, parada. Gente, me perdoa por falar isso, sabe? Vocês me perdoam. Tipo assim, eu não tenho orgulho, tenho vergonha. Vergonha. Mas que o nome do Senhor seja exaltado, porque é difícil. Mas Deus é poderoso para libertar qualquer Aleluia. um. Vocês não têm noção o poder que o nosso Deus tem. Sabe? Deus é... Nossa, Deus, ele Deus é chega, ele maravilhoso. arrebenta. Yeah. Deus é... Ai, eu tô apaixonada com esse Deus. Pelo que ele está fazendo na minha vida. Então, já viu aqueles desenhos que tem o diabo e o anjo conversando? Sim. Eu tava no meu quarto sozinha e o diabo tava conversando comigo. Ele falava comigo assim, olha pra você. Você não é nada. Uau. Cadê seus amigos? Cadê sua família? Por que você não vai lá embaixo conversando comigo? Por que você não vai lá embaixo, compra droga, pega essa seringa e morre? Você não vai fazer falta pra ninguém. E realmente, cadê os amigos? Cadê as pessoas, né? O diabo, ele vai te fazendo uma coisa até você ficar sozinho. Yeah. Fica você e o seu pecado, que te destrói, né? Então, era eu e minha droga. E aquilo começou a falar. Aí, do outro lado, falava assim, mas você conhece a palavra. Você sabe que se você suicidar, você não vai morar com Jesus. Uau. E o seu sonho é morar com ele. Uau. Você não tem vontade de andar com ele pelo jardim de mãos dadas? Meu Deus.
E você escutava bem claro, assim, os dois lados. Falei assim, é verdade. Mas agora imagina a luta que eu tava interna. Sim. A luta. Eu Não tive é que fazer uma fácil. decisão naquela noite, era a minha decisão. Era a minha decisão entre o bem e o mal, né? E eu dei um grito. Eu falei, não! Peguei a Bíblia e comecei a ler a Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia. Aí aquilo foi, sabe? Foi Uhum. limpando, foi limpando, foi limpando. Aí, tipo assim, senti paz. No dia seguinte, eu peguei meu carro e fui pra igreja. No que eu fui pra igreja, eu fui pra uma igreja lá em Astória, o pastor Tonhão. Vocês lembram do pastor Tonhão? Já ouvi falar dele, já. É uma benção aquele homem. Nossa, aquele homem me amou mesmo, assim, ele me acolheu, que ele era, né, ele veio da mesma linha que eu, né, então ele Uhum. entendia, assim, o que eu tava passando, né. Aí, eu tava sentada lá atrás e tinha um pregador da Filipinas pregando. Ele tava até pregando em inglês. Aí ele falou assim, quem quer oração, vem aqui na frente. Aí eu falei, opa, vou lá, né. E ele falou assim comigo, assim, eu não vou te tocar, Jesus vai te tocar. Na hora que ele falou isso, eu caí pra trás. Uau. No que eu caí, eu levantei, eu nunca mais usei droga. Uau. Eu Meu nunca mais Deus. usei Jesus droga. tocou. E você sabe o quê? Esse pregador da Filipinas falou assim, Deus, hoje eu vou entrar num trem. O Senhor me leva para onde o Senhor quiser que eu vá. E ele parou naquela igreja, naquela noite onde eu estava. Meu Uau. Deus. Por isso que você falou que você parou de usar do dia Foi, pra foi, noite. tipo assim, da noite pro Da dia. noite Eu pro dia. caí, no que eu levantei, eu nunca mais sou igual. Nunca Uau. mais eu usei droga. Você não tá entendendo, sabe? Meu Glória a Deus. Aí eu fui embora pra casa e eu tava naquela, sabe, imagina um tocar de Jesus. Tipo assim, eu tava cheia, sabe? Assim, eu tava transbordando de Cristo. Aí eu fui pra casa, minha filha, ajoelhei lá no meu cantinho, comecei a orar e fui batizada com o Espírito Santo. Meu Deus. Uau, no Glória a outro Deus. dia? Uau! Fiquei 14 horas no meu Uau! quarto. E eu falei, eu devo ter falado tanta língua ali também. Eu falei, nossa, foi maravilhoso. Eu ligava pro pastor, o pastor, eu não conseguia falar português. Meu Eu não Deus. conseguia falar português, e o pastor, glória a Deus, glória a Deus. Eu liguei pra minha mãe, Alessia, você tá doida, sabe? Assim, foi lindo. Meu Deus. E então, assim, aí foi o trabalhar do Senhor, né? Aí, tipo assim, eu morava com uma amiga e ali foi o processo. Aí eu já tive que parar de andar com os amigos, né? Amigos, Os amigos, e ali Deus foi trabalhando, mas droga mesmo assim foi, sabe? Foi libertador. Sim. Alessia, Libertador. agora doideira pensar assim, imagina a luta que você tava naquela noite, assim, Uau. de tomar uma decisão. Foi. Eu acho que você usou as últimas Foi. porcentagens de força que você tinha ali pra Foi. tomar a decisão certa. Pois é, mas é isso que eu agradeço a minha mãe. Porque ela me deu Jesus, entendeu? Sim, porque Porque se eu se não não tivesse, fosse. se eu não fosse esse desejo que eu tenho de estar com ele, porque o que me mantém assim é a vontade que eu tenho de ver ele, Uau. sabe? De andar com ele, de abraçar ele. E é engraçado que, voltando lá no começo do testemunho, o profeta falou que você ia passar por algo Nossa. muito E é difícil. por isso que a minha mãe não se preocupava muito, entende? Porque ela Ela sabia que você ia passar por esse porque processo. ela crê muito no Senhor, então ela sabia que eu ia ter que passar por isso tudo. E engraçado que a Bíblia fala assim que Deus não dá nada do que a gente não possa suportar. Yes. Então eu creio assim, tudo que eu tô passando, porque eu já passei por tanta coisa, tanta loucura, você não tem noção como que Deus trabalha comigo. Deus trabalha comigo no individual. Deus nunca deixou ninguém levantar para me ajudar. Eu falava assim, pai, mas como que pode? Eu vou lutando as guerras sozinha. Só que, tipo assim, que nem eu falo assim que eu tive 3 pastores na minha vida. Eu tive um que me abraçou, eu tive um que me bateu, e eu tenho um agora que me ensina. Porque o que me bateu, eu até pensava que ele era usado pelo diabo, mas não era. Ele fez isso aqui ficar firme, porque nada que vem contra mim me joga no chão. Eu não caio, porque as raízes estão tão sabe? Eu tô Fixadas. crescendo, eu tô sentindo assim as raízes tão fortes dentro de mim. Mas por quê? Porque eu também apanhei. Então, às vezes, as pessoas saem da igreja porque, às vezes, pensam assim, o pastor tá falando isso pra mim. É uma pedra. Não, não é. É Deus forjando o seu É ensinamento. caráter, É importante a sabe? gente entender também, né, que às vezes quando parece que tá batendo, talvez não esteja realmente batendo, talvez seja Nossa. porque tá nos confrontando. E o confrontamento dói. Não, Dói. mas o meu era Entende? bater. Sabe por quê? Porque o pastor sabia exatamente a minha vida, as coisas que eu fazia.
E ele falava do púlpito, entende? Ele falava do púlpito, mas é como se ele tivesse, tipo assim... não era, ele não me confrontava na palavra de Deus, era na palavra dele, sabe? Nas pedras dele. Eu olhava para a porta e as lágrimas corriam. Falava assim, Deus, eu vou embora daqui. Deus falava assim, não, você senta aí e fica no culto. Uau. E engraçado que todos que iam lá pregar, assim, que não eram profetas, né? Todos eles, tipo assim, me chamavam na frente, Deus falava comigo, Deus falava comigo, sabe? Então, assim, nossa, mas foi assim, foi tremenda essa igreja. Eu Sim. apanhei muito, mas foi lá que eu me firmei. Sim. E você tá, igual você falou, você tá há 14 anos Tô liberta. limpinha. Liberta. E como é que Pra tá sendo, nunca assim, nesses mais. últimos anos? Vem aquele Não, pensamento? não, Você vê que o propósito de... não. Cara, o propósito que Deus tem para as Se o nossas vidas são Filho vos maravilhoso. libertar, verdadeiramente sereis Sereis livres. Yes. Livre, livre. Tanto é, tipo assim, porque eu sei naquilo que Deus te liberta, é naquilo que Deus vai te dar autoridade, certo? Eu tinha um amigo que ele fumava cigarro. Ele falou assim, eu não quero mais fumar cigarro. Eu falei, ajoelha aqui que nós vamos orar. Nós ajoelhamos, oramos, ele nunca mais fumou cigarro. Uau, Glória a a oração Deus. tem poder. Eu Em nome de Jesus tem digo poder. que Deus nunca nos permite passar algo apenas por passar. Vou passar. Isso é algo que o nosso pastor nos ensina. Tudo que Deus faz é com pessoas, por pessoas e através Através de de pessoas. pessoas. Yeah. E existem muitas coisas para nos dizer tudo que a gente passa na vida que nós vamos passar para que no futuro a gente ajude alguém que vai passar exatamente pela mesma situação. E Sabe? como o pastor diz, eu sou um projeto santo do Senhor. E Deus Yes. ainda vai me usar muito, em muitas coisas ainda, porque Yes. Deus está me libertando de cada coisa. Amém. Eu preciso Nós de cremos. ter, né, um segundo aqui para me Sim. falar mais uma parte. Sim, que, sim. E porque é fica à vontade, bênção. que é um prazer ouvir. Só uma pergunta, Alessia. Eu queria tanto que você desse uma dica para talvez para os jovens, porque infelizmente tem muitos jovens hoje em dia perdidos nas drogas, e eu queria que você desse uma palavra de incentivo para eles, para sair dessa vida, para vir pro caminho certo, que é o caminho de Jesus. Você pode fazer isso, por favor? Ai, amém. Jovem. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que é difícil. Mas fique você sabendo que esse caminho só vai te levar você para um lugar de solidão. Que no começo tudo parece ser uma maravilha. Você se sente o bambambam, você se sente, né, que você está abafando, mas não é, porque vai te levar você para um caminho de perdição. E um pecado vai te puxando, né, um abismo puxa o outro. Então, assim, se você está nessa vida, sabe, busca o Senhor, porque é engraçado, porque o momento que eu mais buscava Deus é o momento que eu estava mais louca. Sabe? Então, assim, mesmo que você esteja nessa vida, busque a Deus, fala com Deus, olha no espelho, faça como eu fazia, olha no espelho, que você não vai ver vida nos teus olhos e você vai falar com o Senhor, Deus, traga vida à minha vida, porque não vá por esse caminho, porque esse caminho é de morte. E você pode ter certeza que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ajude a sair dessa vida assim como eu saí. Em nome de Jesus. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. E entrando nisso, o que mudou depois que Jesus te libertou? O que mudou da Alessia de antes para Alessia de depois daquela noite? A Alessia hoje tem brilho nos olhos. A Alessia hoje tem vida. Aleluia. Eu não tinha vida. Eu olhava para mim assim no espelho, eu falava, meu Deus, era uma Alessia morta, sem vida nos olhos, sabe? Assim, sabe? Eu não sei nem te falar o que era. Mas assim, hoje assim, eu olho para mim e eu falo assim, meu Deus, como Deus é linda. Eu sou a imagem e semelhança do meu Senhor. Glória a E Deus. ele Glória a continua Deus. trabalhando, ele está fazendo grandes coisas na minha vida ainda, porque tem muitas Aleluia. coisas, né? Essa aí foi só a parte da droga, mas tem muitas outras coisas ainda que ele está fazendo. Sim. Muitas outras coisas, vocês vão ver. E, tipo assim, é libertador, é bom, tipo assim, eu não sei explicar para vocês, mas é uma liberdade tão grande dentro da gente, sabe? Assim, é uma alegria, assim, tão... É um joy, tipo assim, Sim. tão...
felicidade, É tão a bom, é paz. tão bom, é tão bom, é tão Não bom. tem, Jesus é tão bom, não sabe? tem nada Assim, comparado meu com isso. Deus, como é bom, como é bom. Se eu soubesse disso antes, eu teria buscado ele antes, Muito né? melhor do que qualquer outra droga, né? Não, oxe, Sim. nem se Eu, compara. eu, 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 eu tenho certeza que essas pessoas que conhecem você há anos, que conhecem a Alessia do passado, vai ver esse episódio, vai ver, uau. Talvez vai ter pessoas que vão mudar de vida Ai, vendo esse que o episódio. Senhor Eu possa creio. tocar mesmo, porque, meu Deus, como é bom, como é bom, como é bom. E sua mãe deve estar orgulhosa de você, hein? Amém. E Com ela vai ver isso certeza. daí, hein? Amém. Sim. Vai ser complicado um pouquinho, né? Yeah. Nós temos mais perguntas, mas antes eu gostaria de chamar a sua atenção para os nossos patrocinadores. Diretor, joga aí o vídeo para eles verem. E você, somos gratos pela sua vida e por nos assistir. Deus abençoe. O Pod Life e as suas extensões Pod Life School, Pod Life Dallas, Pod Life Express é um projeto que realizamos aqui na Adelife, com o objetivo de glorificar a Deus, alcançar, informar e impactar vidas através dos nossos conteúdos. E para que possamos melhorarmos ainda mais e cumprir a nossa missão, Deus nos abençoou com patrocinadores que acreditam e por isso investem no Pod Life. Vocês, a nossa audiência, podem contratá-los, são eles: WSM Epoxy Floors, After Hours Construction, NYC Marble Care, Sabrina Montante Brazilian Nails. Muito obrigado. Louvamos a Deus por vocês e oramos para que Deus os abençoe cada vez mais. E se você que está nos assistindo quer nos apoiar com sua audiência, sentir o desejo de fazer parte do nosso quadro de patrocinadores, entre em contato, envie uma mensagem nas nossas redes sociais. Temos planos diversificados para você escolher. A Bíblia diz em Gálatas 6:7, Deus não permite que zombem dele. Tudo que o homem semear, certamente colherá. É isso aí, pessoal. Voltamos e o Nick já tem uma pergunta aí quentinha para Alessia. Eu Fala aí, tenho uma Nick. pergunta que geralmente eu pergunto pra todo convidado. É uma pergunta forte, mas uma pergunta tranquila ao mesmo tempo. Alessia, se Jesus estivesse aqui na sua frente agora, o que você teria pra falar com ele? Eu vou te fazer uma outra pergunta em cima dessa. Então, eu estaria aqui na Terra, certo? E ele chegasse em mim na Terra. Correto, na- isso. Eu ia falar para ele assim: Jesus, me dá o amor que faz mudar o mundo. Uau, nunca escutei isso antes. Sim. Fala mais. Fala um pouquinho Por mais. que esse amor? Porque é o amor que faz mudar o mundo. É você olhar para a pessoa e não ver a capa, ver o coração. Sim. E, infelizmente, hoje a gente está falhando muito nisso. Julgando as pessoas Yes. por Porque aparência. é o amor que transforma. Ele veio e ele morreu por causa do amor, Yes. certo? Então eu queria um pouquinho desse amor dele. Isso é muito forte. Você falou algo e você disse assim: ver as pessoas por quem elas são. Uhum. Nós vemos no mundo, em todas as pessoas, essa necessidade incessante de serem vistas. Só que não é ser vista pelos aqueles que estão do lado, ser vistas de verdade. Só que sabe na onde que a palavra fala sobre ser vistos? Quando Jesus está ensinando, se eu não me engano, em Mateus 6, sobre como orar. E ele fala assim: enquanto fores orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta, e o teu Pai, o nosso Deus, o teu Pai que te vê em secreto. Olha que interessante, naquele momento mais difícil que você teve, a voz do inimigo foi a primeira a falar. Foi. Mas isso não significa que você não estivesse sendo vista. Foi exatamente por isso. Foi exatamente porque você estava sendo vista que ele transformou a sua vida naquela noite. Amém. Para todas aquelas pessoas que acham que estão apagadas, que acham que não são importantes, porque é exatamente assim que o inimigo nos faz sentir, sem saber a nossa identidade, sem saber quem nós somos em Deus. Sim. Saiba que ele te vê. E ele te Yes. vê no secreto. No secreto, isso. Ele te vê onde quer que você esteja. O seu Pai, que te vê em secreto, onde ninguém mais vê. É ele que derrama sobre a sua vida esse amor insaciável, esse amor pelo qual as pessoas buscam insaciavelmente.
está em Jesus. Por isso, se você ouviu esse podcast, se você ouviu esse testemunho lindo da história da Alessia, hoje vocês veem essa mulher linda, alegre, Chique, sorridente, elegante. gente divertida. Eu vi um vídeo dela fazendo snowboard. Motoqueira, hein? Falei, caraca, motoqueira, ela é eu muito falo. top. Ela é muito top. Pois é, vocês estão vendo? Hoje eu troquei. Quer dizer, desde criança eu sempre fui aventureira. Aham. Yes. Então eu troquei as drogas pelo esporte. Esporte, olha Exato. só, Pronto. gente. Então, assim, você quer usar droga pra você ficar doidão? Vai pular de É isso paraquedas, aí. vai andar de moto, vai descer de Você snowboard quer ter na aquele montanha. medo? Toma, Exato. é isso Quer aí. adrenalina? Tem É, formas tem melhores muitas de coisas pra receber. fazer. Não precisa de droga pra Exatamente. destruir a sua vida. Exatamente. Alessia, mas Aham. que felicidade. Que felicidade, assim. Que prazer de poder escutar um pouquinho seu Ah, testemunho. sim. obrigada, Nick. E nós não Aham. temos dúvida de que, da mesma forma que, por um momento, as drogas tentaram trazer morte para sua vida, Jesus entrou, mas entrou com muita vida. E vida em abundância. Muita O que vida, seria yes. abundância? Aquela que transborda, é mais do que a gente Yeah. imagina. Sabe por quê? A vida que Deus te deu é exatamente para isso. Para transbordar na vida daqueles que passaram pelo Sim. mesmo que você. Que sua vida seja usada, como já está sendo, como já foi, Amém. para curar aqueles que estão machucados, para salvar e para olhar. Você entende que às vezes Deus nos dá visão que não dá para outros porque é pra gente ver. Quando Deus, alguns entendem e outros não, é porque era para aquele lá entender, não eu. Sim. E Deus te deu essa visão de enxergar alguém por quem eles são. Amém. E é por isso que ele usa a sua vida para curar tantos que talvez acham que estão se escondendo. Yes. E glória a Deus por isso. É uma Amém. honra. Uma honra. E eu sobre tenho ela. certeza que logo, logo você vai voltar aqui e contar Yes. mais milagres Mais um pouquinho. Yes. que Nós Jesus vai queremos fazer na sua ver. vida. É, Deus já Queremos fez ver ainda bastante. você falando de milhões de almas que foram salvas. Amém. Talvez projetos que possam nascer de pessoas que estão aí no meio das drogas e o Senhor te levantar. Amém, é isso que eu Porque tudo quero. que Deus precisa é de uma pessoa. E amém, que É. seja você essa pessoa para levantar aqueles que um dia estavam no mesmo Amém. sarjeta que você se encontrou. O Amém. evangelho Né? é poder. O Evangelho é Yes. poder. E glória O a Deus por evangelho isso. é poder. Alessia, muito obrigado. Manda um beijão pra galera. Manda um beijão pra galera aí. vai. Obrigada, gente. Deus abençoe vocês, viu? Desculpa aí qualquer coisa, mas eu sei que é pesado, mas o nosso Deus é poderoso. Tenho certeza que vai Yes. edificar vidas. Amém. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Chama Glória aí. a Deus por isso. Glória a Deus. Muito obrigada, pessoal. Tamo aí, meu Valeu, mano. Henrique. Tamo junto, pessoal. Beijão. Deus abençoe a todos. E até o próximo episódio. Deixa o seu like, hein? Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.